estudante do quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana, estaremos juntos em mais uma sequência aí de atividades. Seja muito bem-vindo. E os materiais? Já separou? Vamos conferir então? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno, o caderno que você já utiliza, o lápis, a borracha e o apontador. Mas para essa aula, nós vamos precisar de mais alguns materiais. Você vai precisar da folha sulfite, que eu já tenho uma aqui também, tá? Você vai precisar de uma tesoura ou de uma régua. E lembrando que sempre que aparecer aqui, né, essa imagem, é sinal que aquela informação, aquele registro você vai fazer no seu caderno. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você buscar essa folha sulfite, a sua tesoura ou a sua régua. Já reservou aí, então, sua tesoura ou sua régua, seu papel sulfite? Então, deixa do seu ladinho que nós vamos usar daqui a pouco. Mas agora nós vamos usar o caderno. Então, eu já sei que você está com ele aberto, então você vai registrar a data de hoje, aula de língua portuguesa. Registro feito? Então, vamos ver o que vamos fazer na aula de hoje. Na aula de hoje, nós ficaremos atentos de olho nos textos. Mas como assim de olho nos textos? Bom, para começarmos, eu vou mostrar para vocês aí na tela uma imagem. Estão vendo aí? Olhe com bastante atenção para essa imagem aí que está na tela de vocês. Porque enquanto vocês olham para ela, eu vou fazer algumas perguntas aí para te ajudar a gente a pensar junto sobre ela e construir, claro, sentidos. Então, olhe bem para essa imagem. O que você está observando? O que essa imagem representa? O que ela pode representar? Nós estamos vendo aí que tem olhos, tem lupa. Que leitura a gente pode fazer a partir dessas informações que nós temos desta imagem? E como que você chegou a essa conclusão? Vejam a forma com que os olhos estão, a lupa, o que isso quer nos dizer? Agora eu vou colocar outra imagem. Olha lá. Agora nós estamos vendo o quê? Texto, palavras. E lendo apenas essas palavras que nós temos aqui, qual sentido nós podemos atribuir a esse texto, a essas palavras? Nesse caso, um pouco menos de sentido até do que a imagem que nós acabamos de ver. E aí eu pergunto para vocês, podemos afirmar que os textos são formados apenas por palavras? Observar foi o que nós fizemos agora. E isso é muito importante para a compreensão dos significados de todos os textos que nós temos. Olha bem para essas imagens que estão aqui na tela com vocês, certo? Elas querem nos dizer alguma coisa? Elas nos dizem alguma coisa? A pergunta foi feita. Podemos afirmar que os textos são formados apenas por palavras? Se nós olharmos
para essas imagens, com essas palavras, ou com sinais de pontuação, que é o caso da primeira, nós podemos afirmar que todas elas têm sim significado, ou sozinhas ou juntas. No primeiro caso, o que nós temos lá? Nós temos uma imagem, um avatar, e que ele está cheio de ponto de interrogação. E o que essa leitura pode nos dar? O que, esse texto pode nos trazer? Pode nos trazer dúvidas, né? É isso que ele está representando ali, até mesmo se você olhar bem para a carinha ali da imagem, né? Também está mostrando uma dúvida, porque ela está pensando na pergunta que foi feita. Se você olhar a segunda imagem, tem lá não. E olha a posição, olha o olhar, né, do personagem que nós temos ali. E o do sim é a mesma coisa, né? Ela tá com a plaquinha do sim. Então, se nós pensarmos, cada uma dessas imagens isoladamente nos dá um significado. Quando nós olhamos apenas o sinal de pontuação ou o texto, também nos dá outro significado. E quando nós usamos juntos, eles podem nos dar um terceiro significado. Certo? Então, vamos refletir de novo sobre a pergunta. Podemos afirmar que os textos são formados apenas por palavras? Agora que a gente já viu lá na primeira imagem, né? O olho, a lupa, depois o texto, nós podemos afirmar que, olha lá, que não. Por quê? Porque nós temos imagens que complementam esse texto. E elas sozinha ou o texto sozinho também podem nos dar significados. Certo? Então, sempre quando nós estamos lendo textos, nós temos que pensar que textos são palavras e também são imagens. Certo? Muito bem. Então, agora que nós já refletimos um pouquinho sobre isso, vamos voltar aqui para a nossa logo juntas. Vocês estão vendo que agora nós temos os olhos, a lupa e as palavras? Então, o que a gente pode prever aqui? Que todo texto, né, ele precisa ter sentido, atribuição de sentido. Seja ele usando apenas imagem, seja ele usando apenas palavra ou palavras, ou nesse caso, quando nós utilizamos tudo junto. E essa é a logo das nossas aulas, de olho nos textos. Vejam bem, que quando a gente usa esse olho, é um olhar curioso, é um olhar atento, para nós lermos as atividades com atenção, para nós atribuirmos sentido a tudo que nós vamos ver durante as aulas, certo? E o que é importante a gente sempre lembrar, que quando a gente está trabalhando agora com essa logo, neste primeiro momento, falando sobre linguagem verbal, que são os textos, linguagem não verbal, que são as imagens, neste caso nós precisamos dessas duas junções, dessas duas linguagens, para a gente atribuir um sentido. Vejam bem, a gente tem textos em todos os lugares por onde nós andamos, certo? E as imagens da mesma forma. Se a gente tivesse somente a linguagem não verbal, que são as imagens, a gente teria, por exemplo, os emojis, porque eles sozinhos nos dão um sentido. Nós teríamos também as placas de trânsito, algumas, porque temos placas que ela utiliza as duas linguagens, certo? Então vamos lembrar sempre, linguagem verbal são os textos, sejam eles falados, né, que nós falamos com textos verbais ou escrevemos. Mas também temos a linguagem não verbal, que são as imagens. E vamos lembrar, sempre que nós estamos olhando, falando sobre textos, vamos sempre ter olhar curioso para ele, certo? Porque eles têm muito a nos dizer. Tá? Os textos é o que nos dá informações, é o que nos dá conhecimento. Tudo bem? Mas falando em textos, vamos ver aqui agora comigo, então, o que nós acabamos de ver. Então, nós vimos a imagem, que são esses olhos curiosos, com essa lupa para um olhar mais atento. Nós temos as palavras, que nos já indicaram quando vimos lá no início que nós íamos falar sobre textos. E quando nós juntamos essas duas informações, nós temos aquele olhar atento aos textos, com muito cuidado, com atenção, ok?
Mas além desse texto que a gente está vendo agora, eu quero que vocês observem alguns textos que nós vamos ver agora, certo? E vocês vão analisar junto comigo apenas olhando para eles. Quando a gente produz esse texto, ele tem finalidade. Então, você vai pensar um pouquinho sobre isso. Então, olha lá o primeiro. Nós temos esse primeiro texto aí. Então, olha com atenção para esse texto. Ah, professora, mas eu não estou conseguindo ler, tá pequenininha a letra, mas lembra que eu falei, vamos observar apenas algumas características desse texto, porque os textos, antes de nós lermos eles, nós olhamos para o que eles têm a nos oferecer apenas visualmente. Então, olhem o primeiro texto, vou mostrar mais um. Olha o segundo texto. Certo? O segundo texto também. Eu não li o que tem ali, mas eu já identifiquei qual é o gênero desse texto, né? Olha mais um. Ah, esse aqui tá bem tranquilo, né? Então, esse aqui eu também não preciso ler, porque esse, só olhando, eu já sei exatamente de qual é o gênero dele. E o último, olha só, acabamos de falar sobre, né, a sinalização. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos vários textos. E onde nós encontramos esses textos? Apenas no livro? Não, nós encontramos em todos os lugares. Nós somos cercados por textos. Eu tenho certeza, se você olhar aí agora, na sua casa, para o lado, você vai ver um texto. Tenho certeza. Certo? Porque eles fazem parte da nossa vida. E cada texto, como vocês estão vendo desses, eles têm uma finalidade, porque eles têm características próprias. O primeiro aqui vocês já viram, né? Vocês já conhecem ele é um infográfico. Por que ele é um infográfico? Olhando as características, eu tenho imagens e tenho o quê? Textos. E olha só que legal, o infográfico eu não preciso ler na ordem que aparece. O infográfico eu posso ler da ordem que eu quiser. Embora ali, né, nós tenhamos do número 1 até o número 12 as informações, mas eu não preciso ler nessa sequência se eu não quiser. Tudo bem? Porque o infográfico ele me dá uma liberdade maior para eu interagir com as informações ali. Certo? O segundo vocês conhecem muito bem, trabalharam já há muito tempo, que é a tirinha. Tá? Por que não é uma história em quadrinhos? Porque a história em quadrinhos ela é mais longa e a tirinha é algo mais curto ali, até 3, 4 quadrinhos, não mais do que isso. Tudo bem? O próximo, a receita, que com certeza vocês já viram uma receita. Pode ser receita de bolo, receita de como fazer uma massa de modelar, receita de como fazer uma cola, né? Então vocês já conhecem também a receita e já viram, né? E a última que nós temos aqui é a travessia elevada lá, que é a sinalização. Então aqui nós temos tanto a linguagem verbal, que é travessia elevada, quanto a linguagem não verbal, que é lá, né, o pedestre atravessando na faixa. Por que nesse caso nós precisamos ter as duas? Para que o motorista tenha atenção, né, aqui 2 vezes que ali tem pedestre atravessando, ele precisa parar, certo? Vamos ver mais algumas? Eu quero que você preste bem atenção nessa primeira que eu vou mostrar aí para vocês. Olha lá. Essa aqui vocês conhecem muito bem, né? O calendário. Qual é a finalidade do calendário? É nos dizer que dia que nós temos ou que dia nós estamos. Vocês não têm que preencher sempre no caderno ao início da aula a data? É o calendário que nos dá essa informação, tá? Dia, mês e ali ano. Aqui também. Aqui nós temos um aviso. Tá? E esse aviso, ele pode vir com a imagem ou sem a imagem. Quando eu quero reforçar uma informação, eu vou usar a imagem junto, para que fique mais claro, mais fácil, para que todo mundo consiga entender o que tem que fazer naquele momento, que é o uso de máscara é obrigatório em todo lugar que eu vou. E na rua também, é claro. E aqui nós temos algumas outras informações, que são as redes sociais. Então, quando eu só olho para aquele ícone, certo? Ali eu já digo para você qual é a rede social que eu estou. E lembre-se, rede social é só para maiores de idade, sempre. Quem for menor tem que estar acompanhado de um adulto neste momento, certo? Vamos ver mais alguns? Olha lá. Esse aqui vocês conhecem. Se vocês só olharem
as características, ó, tá rolando aí na tela. Olha bem como que é o formato desse gênero. Facinho, né? Eu tenho pergunta e tenho resposta. Qual é o gênero que me dá a pergunta e resposta? Isso, entrevista. Nesse caso, ela foi lá no site, mas ela poderia também ter sido feita oralmente apenas, ou colocada de uma outra maneira. Mas a entrevista sempre é pergunta e resposta. Então, vocês viram que a gente não precisa nem ler alguns, só de olhar nós já reconhecemos. Olha o próximo. Esse aqui é bem comum e vocês conhecem muito. Vocês vão, né? O caminho da escola, vocês sempre vão encontrar isso, que é a placa onde vai indicar o nome da rua, a numeração daquela quadra, o bairro em que você está. E aqui mais uma, nós temos a amizade. Opa, nós temos a amizade ou nós temos algo que fale sobre ela e que é um poema? Olha lá. Por que a característica do poema é diferente? Porque ele tem estrofes e ele tem versos, e versos que constroem essas estrofes. Um verso por linha na maioria dos versos, dos seus poemas. Porque temos poemas que é um pouquinho mais longo, né? Que ele vai usar ali 2 linhas, né? Para construir aquele verso. Mas nesse caso nós temos um pro verso, para a construção desse poema. Então, vocês estão vendo que cada gênero que nós temos aqui, ele representa alguma coisa, ele nos dá alguma finalidade. E lembre-se sempre, estamos cercados de vários gêneros. Nós vimos vários textos que estão ao nosso redor. Estão vendo que aqui em cima eu tenho uma caixa. Nós estamos falando de textos e olhando para esses textos, né, com um olhar mais atento. O que será que vai sair dentro dessa caixa? A gente já sabe que o nome das nossas aulas, né, é De Olho nos Textos. Então, se nós estamos de olho nos textos, o que nós vamos fazer? Vamos ficar mais de olho nos textos ainda. Olha só! Então, vejam só, crianças. Nós temos aqui uma caixa cheinha de textos. Nós não vamos conseguir ver todos eles, tudo bem? Mas nós vamos ver alguns aqui que eu tenho certeza que você já vai reconhecer. Olha só, eu vou começar com esse aqui, ó. Esse aqui, se a gente só olhar assim, você vai falar assim, nossa, mas o que será? Mas ele nos dá aqui atrás da embalagem instruções de como usar. Então eu vou falar para vocês o que é. É uma máscara. Então aqui ele dá instruções de como usar a máscara. Então é uma embalagem que tem informações sobre a máscara e aqui atrás como utilizar essa máscara. Porque nós sabemos usar máscara, certo? Mas tem muita gente que ainda precisa estar atento ao uso da máscara. Lembre-se, não posso usar no queixo, não posso usar abaixo do nariz. Eu estou sem máscara porque estou falando com vocês. Estou aqui falando com vocês, então para ficar mais fácil de entender sem a máscara. Certo? E estou dentro do ambiente controlado. Então, na rua ou fora desse local que eu estou, eu tenho que usar máscara e do jeito correto. Acima do nariz. Ah, olha só. Vocês conhecem esse texto aqui? Cola. Então, a cola também faz parte da nossa vida. Olha que eu achei aqui a logo da nossa aula, de olho nos textos. Então, se ele está dentro da caixa, que a gente vai olhar com mais atenção para esses textos. Esse aqui, olha só, eu acho que alguns estudantes não vão reconhecer, mas a maioria sim, né? Os mais novinhos talvez não tenham visto um celular. Esse celular aqui, ele só passava mensagem SMS e você usava para telefonar. E o que é uma mensagem de SMS, professora? Uma mensagem de texto. Então, esse aqui é um celular que passava mensagem de texto e fazia ligações. Hoje, os nossos celulares, eles fazem muito mais coisas, né? Tiram foto, posso acessar qualquer site de qualquer lugar do planeta, tem as redes sociais, certo? E tem até celular que, se duvidar, posso até fazer outras coisas ali, como desenhar. Tem alguns celulares que eu consigo digitar textos, né? Certo?
Bom, olha aqui, ó, nós temos também mais um texto que faz parte do cotidiano aí de muitas casas, que é o filtro de café. Também ele é um texto, ele tem características, ok? Temos o giz de cera, que também faz parte do cotidiano de vocês. Nós temos aqui atividades que foi feito por estudante, nós temos, né, uma lembrancinha, nós temos conta de água, né, que nós utilizamos lá com muita consciência, nós temos poemas. Nossa, nós temos uma caixa infinita aqui, né? Se a gente colocasse todos os textos, não ia caber nessa caixa, porque os textos são muitos e a cada momento esses textos podem se modificar. E para nós encerrarmos aqui, ó, nós temos os livros, nós temos gibis, né, revistas. Então, vocês estão vendo que os textos, eles fazem parte da nossa vida. E lembre-se, eles se utilizam da linguagem verbal e linguagem não verbal. E linguagem não verbal são o quê? São as imagens, os ícones, os emojis e tudo mais que nós temos ali de linguagem não verbal, ok? Bom, o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar aí a sua folha sulfite, certo? Pegou lá a sua folhinha sulfite? Então, nós vamos agora fazer as nossas plaquinhas para participarmos das aulas, tá? Então, você vai pegar a sua folhinha sulfite, tá? Vai dobrá-la ao meio, certo? Vai marcar bem lá o meio dela, vai marcar o meio de novo, ó, mais uma vez, certo? De novo, ok? Marca bem. Por quê? Porque aquele estudante que não tem régua vai ter que cortar sem régua. E aquele que tem a régua ou a tesoura vai utilizar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a minha folha ela foi dividida em 4 partes. Como vocês estão vendo aí na tela, né? Nós vamos com isso construir plaquinhas para fazermos as atividades, para a gente interagir de uma forma diferente. Os nossos registros também serão de formas diferentes. Então, você tem lá, ó, a plaquinha A, a B, a C e a D. Então, isso já nos dá a ideia de que nossas atividades sempre terão 4 alternativas, que a gente já vai falar como vai funcionar daqui a pouquinho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a régua, a tesoura ou a mão mesmo e vai cortar esse papel. Então, olha lá, cortei. Tá vendo? Só que aquele estudante que não tem vai fazer o seu corte também, tá certo? Com a mão também, ó. Por isso que é importante marcar bem as dobras, certo? Então, você vai fazer as suas 4 plaquinhas, tá? Cada plaquinha com uma letra. Letra A, B, C ou D, certo? Aí você terá 4. E você pode já começar a fazer a ilustração que você quiser para representar cada uma dessas plaquinhas. Eu vou dar um tempinho para você. Plaquinhas prontas? Se você não finalizou, não tem problema, tá? Você vai finalizando depois, em outros momentos, que daí fica prontinha para as próximas aulas. Bem, então agora que nós já fizemos as plaquinhas, eu vou fazer uma pergunta para você. Aliás, vamos construir nosso gabarito? Não é exatamente uma pergunta, mas agora vem a pergunta. Mas o que é um gabarito? Bom, nós vamos trabalhar com questões que têm alternativas. Alternativa A, B, C ou D.
E agora nós vamos construir nosso gabarito. Para nós construirmos um gabarito, nós temos que saber o que é um. Alguns estudantes eu acho que já sabem o que é. Outros pode ser que ainda não tenha tanta familiaridade com o gabarito. Mas não tem problema. Nós vamos ver o que é, como eles são e qual é a função deles, certo? Então, primeiro, para já saber o que é gabarito, vamos lá para o dicionário. Então, o dicionário, quando você procura no dicionário físico ou no dicionário online, que é esse que eu procurei, nós temos vários significados, vários. Então, nós temos lá, modelo que serve para traçar, verificar ou controlar o perfil ou as dimensões que devem ter certos objetos. Categoria e hierarquia, pessoa de alto gabarito intelectual. Documento que contém uma tabela com as respostas certas das questões de um teste de múltipla escolha. Medida padrão que regula a confecção de peças, a distância entre uma coisa e outra, trilhos de bondes e de vias férreas, entre meios fios, de ruas, etc. Nome que se dá ao limite de altura que deve ser obedecido em edificações dentro de determinada área. Bem, eu lendo as definições aqui, eu tenho certeza que você aí já raciocinou sobre qual das definições se encaixa no gabarito que nós vamos utilizar. E eu tenho certeza que você marcou essa opção aí, identificou essa opção. Então, gabarito é um documento que contém uma tabela com as respostas certas das questões de um teste de múltipla escolha. Não exatamente um teste, pode ser atividades, certo? Que é o que nós vamos fazer aqui. Então, quando é múltipla escolha, quer dizer que eu tenho A, B, C ou D. Eu tenho 4 alternativas, certo? Por isso que é importante nós ficarmos de olho nos textos para olharmos essas atividades para sabermos qual das respostas nós vamos sempre marcar, certo? Bom, mas então agora nós vamos ver alguns exemplos de gabaritos, tá? Nós não temos um apenas, nós temos vários. Vocês viram aí que nós vamos usar 4 alternativas, mas nós temos situações em que nós podemos ter mais alternativas, certo? Nós podemos ter menos alternativas. Tudo vai depender de qual atividade faremos, de qual avaliação será feita ou de qual prova será feita também, certo? Então vamos ver alguns modelos. Então aqui nós temos alguns modelos de gabarito. Olha lá, o primeiro é de bolinhas com as letrinhas dentro. A segunda, nós temos as letras em cima, né, na linha, nós temos na coluna e em cada linha nós temos o número com os quadradinhos. Nós temos dessa forma aqui, que estão vendo que são parecidos, né, mas o segundo aqui parece uma tabela, né. O próximo, olha aqui só, lembra o primeiro, só que ao invés de ser bolinhas nós temos quadradinhos e nós temos esse último aqui, tá? Que também é muito parecido. Então, vocês estão vendo que os gabaritos são parecidos, mas eles têm de diversas maneiras. Aqui só tem alguns exemplos, certo? E para a aula de hoje, nós vamos usar esses gabaritos. Todos eles? É claro que não, né? Nós vamos escolher um deles apenas. Então, o escolhido vai ser, olha lá, esse aqui, o último. Então, o que você vai fazer agora no seu caderno? Você vai fazer este gabarito aí no seu caderno. Vai colocar o número e a letra A, B, C e D, como está aí, e o quadradinho, certo? Eu vou dar um tempinho para que você faça isso, para depois nós sabermos como preenchemos este gabarito.
Gabarito construído? Então, vamos lembrar, o gabarito, ele serve para quê? Qual é a finalidade desse gênero gabarito? Vocês estão vendo que tem aqui do meu ladinho o mesmo gabarito que você construiu aí no seu caderno. Então, a ideia do gabarito é, eu leio a questão, vou marcar uma alternativa na questão e depois eu marco no meu gabarito, tá? Mas fique tranquilo que nós vamos fazer isso juntos. Inclusive, nós vamos fazer a primeira questão juntos. Então, a primeira questão está aí na tela com você. Então, você observe que nós temos uma questão, nós temos um gênero e nós temos alternativas, certo? Mas o que nós temos que prestar atenção quando nós vimos as atividades? Primeiro, eu tenho que prestar atenção, olha lá, no enunciado. Os enunciados de algumas atividades, algumas avaliações que eu faço, ele sempre vai estar, ou a maioria das vezes, dividido em duas partes. Então, nós temos a primeira lá, que ele indica o que você vai fazer. No caso aqui, ele já está dando uma dica do gênero, a tirinha e responda a questão. Só que esse enunciado, ele vem com um comando junto, que está na segunda parte. Olha lá, viu lá? Que tem essa segunda parte que a gente quer falar que é um comando. É o que eu tenho que prestar atenção depois que eu ler a tirinha. Vamos ler a tirinha juntos para a gente saber o que esse comando quer da gente? Então vamos acompanhar comigo a leitura aí na tela. Descobri a cura do mau hálito. A cura vem nesse vidrinho aqui. Vou vender milhões, bilhões. Como é que faz? E aí, o que aconteceu no último quadrinho? Você viu aí, né? Bem, então esse é o gênero tirinha, tá? Então a tirinha a gente já sabe. Características tem de 3 a 4 quadrinhos ali que conta toda a história, certo? Bem, mas a gente tá falando já sobre a tirinha? A gente leu e já foi criando hipóteses, foi vendo o que estava acontecendo, foi interpretando o que a tirinha estava me dizendo. E qual é a característica dessa tirinha se eu perguntasse para você só olhando? Isso! Ela tem a linguagem verbal, que são os diálogos, né? E temos a linguagem não verbal, que são as imagens, que temos lá o menino maluquinho e nós temos também o amigo dele. E tudo isso junto vai me dar o quê? Um sentido, um significado, uma compreensão daqui que é uma história. Bem, mas nós estamos falando do enunciado. Vamos ver o que o enunciado quer que nós respondamos? A expressão do rosto do amigo de maluquinho no último quadrinho demonstra. Fique atento, sempre no enunciado, sempre neste comando, nós temos que ver qual é a informação ou quais as informações mais importantes. E quais são elas? Olha lá. A expressão do rosto do amigo. Então, é a expressão do rosto. Se eu parar aqui, eu posso ver o terceiro ou o quarto quadrinho. Mas lembre que eu falei, esse enunciado pode nos dar mais de uma pista, né? Olha lá. No último quadrinho. Então, para eu responder a essa questão, depois que eu já fiz a primeira leitura, já compreendi todo o contexto, a situação, eu vou olhar com mais atenção para o último, certo? Mas calma aí, a gente já vai responder. Fique com essas plaquinhas pertinho aí. Depois que eu percebo o enunciado, eu tenho que perceber o quê? Isso! Eu tenho que perceber qual é o gênero ou suporte. E isso, neste caso, ficou fácil de identificar que é uma tirinha. Só que se eu tiver dúvida, muitas vezes a primeira parte do enunciado nos traz essa dica. Olha lá. Tirinha. Certo? Então, a primeira parte do enunciado nos trouxe a dica, se eu ainda tiver dúvida, que gênero que é. Bem, depois disso, nós temos o que lá? Alternativas de resposta, certo? Então, nós temos as alternativas de resposta para qual pergunta? A expressão do rosto do amigo de maluquinho no último quadrinho demonstra. Então, são 4 alternativas. Então, eu tenho que ler com atenção. Claro que eu já li a tirinha, já prestei atenção. Então, agora eu olho com mais calma para o que a questão quer me dizer. Então, ela só quer saber do último nesse caso.
Então, nesse caso, vamos fazer juntos. Então, olha lá. Então, voltando à informação do enunciado, que é o último quadrinho, e a resposta e a expressão do rosto do amigo. Então, está aqui o amigo, certo? O último quadrinho. O que ele quer saber? A expressão. Então, essa é a expressão do rosto. Principalmente em relação a quê? Principalmente em relação aos olhos, a posição da sobrancelha. Então, neste caso, é isso que eu vou ter que olhar. Então, prestando atenção nisso, vamos olhar as alternativas. Essa expressão que vocês estão vendo aí, ela indica na letra A tristeza? Ele está com um olhar triste? Não dá para dizer que ele está com um olhar triste. Olha a posição da sobrancelha e do olho. Quando geralmente nós temos personagens tristes, a feição, a expressão é outra. A letra B, raiva. Ele está expressando raiva? Ele está? O que a gente tem também que às vezes em alguns quadrinhos utiliza, né? Ele utiliza alguns símbolos ali, né? Em volta para ajudar. A cor também do personagem às vezes muda um pouquinho, lembra? Se fica um pouquinho mais vermelhinho. Ou mesmo até somente trabalhando com esse olhar de raiva, né? Então, a minha sobrancelha, vocês percebem quando vocês olham, quando eu falo que eu tô com raiva, até a minha expressão da sobrancelha e dos olhos muda. Terceiro, surpresa. Então, quando aconteceu, né, dele colocar lá essa rolha na boca do coleguinha lá, isso foi o quê? Isso foi uma surpresa. Então, aqui é a alternativa C. E vamos olhar porque a letra D não está certa? Decepção. Ele está dizendo, pensando na expressão, que ele está decepcionado? Ele está com cara decepcionado? O rosto dele apresenta isso? Não. Então, a alternativa certa é a letra C. Então, agora nós vamos pegar o gabarito lá e vamos preencher. Então, observem aí. Letra C. Vocês estão vendo que eu tenho um gabarito aqui também? Então, vocês peguem o lápis de vocês. Se quiser fazer com lápis de cor, não tem problema. E vamos marcar lá letra C. Pintou todo o quadradinho. É importante, como vocês estão vendo aí, que esse quadradinho esteja... toda a pintura esteja dentro do quadradinho, certo? E outra coisa muito importante, fique sempre muito atento ao preenchimento desse gabarito, tá? Porque eu não posso errar o gabarito, certo? Porque ele é um documento oficial da minha avaliação, da minha atividade, certo? É por ele que vai ser feita a conferência. Então, se eu marquei errado, vai ficar errado, certo? Vamos para mais uma? Então, agora a questão 2. Vocês vão ver que a questão... sempre vai ser a mesma primeira parte do enunciado. Sempre o enunciado das questões na primeira parte vai ser a mesma, o que vai mudar é o que aparece no segundo momento. Então, dá um tempinho aí para você identificar e já pegar a plaquinha para me dizer qual das alternativas é a correta. Muito bem. Pensou aí? Pegou a plaquinha? Então vamos ver o que o enunciado quer da gente. O humor do texto acontece por quê? Qual é a palavra-chave? Qual é a pista? Olha lá, humor. Então, vamos ver qual é o humor. Humor é aquilo que me faz refletir sobre alguma situação ou dar risada de alguma coisa, certo? Então, vamos ver as opções. Letra A. Maluquinho descobre um novo remédio. É isso que aconteceu lá? Olha lá. Ele diz que descobriu a cura do mau hálito. Ficou entendido que é o remédio? Pode ser, mas é isso que eu quero? Não, eu quero humor. Próximo. Letra B. A doença do mau hálito é desconfortável? É desconfortável, mas é esse que é o humor? Não, não é isso que eu procuro. Próximo.
O remédio pode ser vendido para milhões de pessoas? Isso tem na história? Tem sim, olha lá no segundo quadrinho. A cura vem neste vidrinho aqui. Vou vender milhões, bilhões, olha lá. Mas isso é humor? Não, tá? Isso aconteceu. Nós estamos querendo o que é humor, que aqui a gente agora já sabe, que está na última, olha lá. O remédio é a rolha que está aqui, ó, tá? A rolha do vidro e não o seu conteúdo. Então, aqui a resposta é a letra D. E geralmente, quando eu tenho tirinhas, o humor, em geral, né? Como eu falei para vocês, geralmente é no último quadrinho que temos esse humor. Pode ser que aconteça antes? Pode. Mas geralmente é no último, então tem que ficar bem atento a isso. E vocês viram que todas as demais aconteceram na história, mas eu queria apenas o humor. Então, pegamos nosso gabarito aqui, ó, e marcamos lá, ó, número 2, letra D. Viram que eu olhei ainda 2 vezes ali? Justamente para ter certeza, para não marcar errado. E eu tenho que marcar certinho aqui, ó. Não pode passar do quadradinho. Marcou aí e eu marquei aqui, ok? Vamos para mais uma? Então, agora é a questão 3. Leia com atenção, pega a plaquinha e daí a gente já corrige. Pensou? Pegou a plaquinha? Então vamos corrigir. Então agora é a pontuação que aparece no primeiro quadrinho foi usada para. O que nós temos informação aqui que nos indica o que nós vamos ter que olhar com atenção? Pontuação e primeiro quadrinho. Então pegamos lá o primeiro quadrinho, ampliamos, como vocês estão vendo aí, e ele quer saber da pontuação. Que pontuação é essa? Ah, escutei daqui alguns estudantes falando. Ponto de exclamação. Então, pensando nesse ponto de exclamação, vamos ver as alternativas. Letra A. Apresentar a descoberta de maluquinho de algo sem importância? Aquela exclamação está dizendo que é algo sem importância para ele? Olha a expressão do rosto dele que ajuda a gente também a identificar isso, tá? Então a exclamação não foi para isso. Letra B. Demonstrar a alegria de maluquinho com a nova descoberta? E isso, olha, vem todo alegre, porque uma das funções do ponto de exclamação é essa. Letra C. Mostrar a animação de maluquinho a explicar como se tomava o remédio? É isso que ele está mostrando ali? O ponto de exclamação está indicando como toma o remédio? Não. É a animação? Sim, mas não para tomar o remédio. E letra D. Expor o seu desejo de vender o remédio para o amigo? Neste quadrinho, a pontuação diz isso para mim? Não diz. Então, vamos marcar lá o 3, letra B. Então, marcamos aqui também. Marca aí, eu marco aqui. Certo? Então, hoje, que nós fizemos, nós trabalhamos com a tirinha do Ziraldo, conhecemos como são formadas as questões de múltipla escolha e como preenchemos o gabarito, certo? E lembre-se sempre, fique de olho em todos os textos que estão em torno de você. Lembra que lá no início da aula eu falei, se você olhar para o lado, tem um texto de olho em você também, assim como você está de olho neles, certo? Então, até logo, se cuide e até a próxima aula.